No episódio anterior, o Prota entrou em uma masmorra de 5 andares e a guilda Messias está bolando um plano para matá-lo. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Jorah pergunta por qual motivo pediram para ele esperar aqui. Começa a rir, perguntando se não vão dizer que estão planejando chamar ele para jantar. Parkish pergunta o que aconteceu com o último pedido que ela fez. Jorah pergunta se ela está falando sobre a Balmung. Se for sobre isso, alguém já estava na frente dele e pegou ela antes. Parkish fica surpresa, se perguntando se existe mais alguém além deles que estava atrás daquela espada. Chosung fala que não consegue mais aguentar esse sorrisinho de deboche na cara dele. Já pega sua espada e avança. Quando vai acertar um golpe, para no meio, dizendo que se Jorah continuar agindo assim, vai fazer outro rasgo no rosto dele que rapidinho vai aprender a respeitar os outros. Jorah fica rindo, dizendo que ele está assustando a sua preciosa isca e está mesmo tentando ameaçar ele com esse brinquedinho. Ai! Pergunta se acham que podem pegar o Isaac sozinhos. Chosung fala que vai se livrar dele de uma vez por todas. Parkish manda ele parar, falando que Jorah está certo, não tem outra isca melhor para levar Isaac para uma dungeon, fazendo uma grande comoção pública. Chosung fica irritado. Jorah fica rindo da cara dele, falando que a presidente entende das coisas. Parkish só manda ele fazer a parte dele direito. No 5º andar da torre de 5 andares, um figurante da guilda Aves do Relâmpago pergunta se Isaac não esqueceu do acordo dele com seu líder. Prota pergunta se ele está falando sobre entregar a recompensa dessa dungeon. O figurante começa a rir, falando que está tudo bem, já que ele ainda se lembra. Careca fica irritado ouvindo isso. Michelle se aproxima perguntando se está tudo bem. Careca nervoso fala que sim. Kylie manda ele não se culpar pelo que aconteceu na última batalha. Não foi culpa dele. Michelle fala que isso mesmo, é que Isaac é muito incrível. Seu líder definitivamente não tem culpa. Careca pensativo fala que isso machucou ainda mais. Cabisbaixo fala que agradece pelas palavras de encorajamento. Prota pensativo se lembra que a chance de sobreviver da última vez era apenas 50%, mas dessa vez vai ser diferente, porque já tem uma estratégia para derrotarem o chefe, sofrendo o mínimo de dano possível. Eles escutam o barulho do chefe chegando. Setian perguntando por que não vão logo direto ao assunto e por que diabos ele veio aqui. Francos fala que se Setian estiver falando sério sobre salvar o mundo, tem algo que gostaria de deixar com ele. Começa a puxar a espada. Setian fica nervoso, falando que essa é a Balmung. Francos fala que a guilda Messias estava desesperada atrás dela e, de acordo com as informações dele, é a única coisa que pode matar o Sejun. Setian fica com os olhos brilhando, perguntando se vai receber ela de graça. Pouco tempo depois, Francos vai embora. Setian pergunta se a secretária ali foi tudo bem até o aeroporto. A secretária ali fica pensativa e fala que seu chefe não precisa ficar desconfiando dela. Setian nervoso fala que não está desconfiado. A secretária ali fala que perguntou diretamente o que aconteceu naquele dia que seu pai morreu. Setian fica pensativo, falando que agora ela sabe o que aconteceu. Nervoso, pergunta se está tudo bem com ela. A secretária ali fala que é claro que não está nada bem. Na frente do covil do monstro, Careca perguntando o que vieram fazer aqui. Se está tudo bem ter deixado aqueles caras da guilda Relâmpago para trás. Era melhor ficarem juntos se quiserem ter certeza que vão concluir a dungeon. Prota lembra que um figurante chegou avisando que o monstro estava bem perto deles e o líder deles chamou Isaac para começarem a atacar o chefe na mesma hora para terminarem o mais cedo possível. Prota mandou eles ficarem se escondendo como vieram fazendo até agora, já que não é um monstro que pode ser subestimado. Se quiserem ficar vivos é só escutar as ordens dele. Figurante-chefe ficou irritado. Seu subordinado foi perguntar o que eles iam fazer. Figurante-chefe irritado, dizendo que, como Isaac disse, eles não fizeram nada, por isso não perderam nenhuma pessoa. Mas se matarem um ciclope de 2 cabeças com as próprias mãos, pode ser capaz até mesmo de ganhar de Shakira e se tornar o braço direito de seu líder. Figurante-chefe manda juntarem todas as pessoas, que eles vão se livrar do ciclope. Prota manda o careca esquecer aquelas pessoas. O que vieram fazer aqui é mais importante. Michelle tentando acalmar o careca fica nervoso. Prota perguntando como o Jin está se sentindo, dizendo que os monstros já estão vindo. Manda todos seguirem o plano que ele falou. Jin puxa o anel de Salomão, sendo que esse é o anel que conseguiu depois de enganar o mestre espadachim. O anel tem o poder de controlar monstros de baixo nível. Jin começa a usar o poder do anel nas formigas, o figurante falecendo, o figurante-chefe nervoso.
dando vários golpes, perguntando da onde veio tanto bicho assim, mandando todos virem que ele vai cortar todos um por um. Ele acaba tropeçando e cai, mas quando se levanta fica se perguntando o que está acontecendo. Agora há pouco estava lutando contra o Ciclope, mas quando olha para o lado, todos seus companheiros caídos, se pergunta se o que estava cortando realmente era monstros, mas só tem os corpos de seus subordinados do seu lado. Assim que olha para o lado, na sua frente aparece o Ciclope de 2 cabeças, que dá apenas um soco nele, fazendo ele virar parte do chão, e logo depois começa a comer todos os seus lanchinhos novos. Careca nervoso pergunta de Isaac se esse plano dele realmente vai dar certo. Prota pergunta o que é certo pro Careca. O Careca fala dessa ideia de usar as formigas listradas, se vão mesmo usar elas para lutar por eles. Kali dizendo que elas são mais fofas do que ele pensava. Michelle deveria tentar fazer uns carinhos nela também. O Careca fala que mesmo que elas estejam sendo controladas por um item, nunca vão saber quando elas irão sair do controle. Prota pergunta se realmente estão duvidando do plano dele. O Careca fala que não é isso, era apenas uma dúvida dele. Prota fala que o Careca está certo, não dá para controlar as formigas para sempre com o efeito do anel, mas só irão usar ela até cumprir sua missão. Depois disso irão virar fogos de artifícios, não vão ter problemas nenhum. Jim fala que chegou a hora, manda suas formigas brilharem, usa o poder do anel. Todas as formigas começam a avançar. O Ciclope percebe o ataque das formigas, elas começam a subir nele. Jim fica rindo, mandando elas acabarem com ele. Careca nervoso fica se perguntando se caçar um chefão de 5 andares é realmente tão fácil assim. Assim que o Ciclope vai ficando coberto de formigas, ele usa sua habilidade e todas as formigas começam a se atacar. Jim fica nervoso perguntando se o poder do anel acabou, porque as formigas estão lutando entre si. O Ciclope começa a meter a pisada nas formiguinhas. Prota fala que o olho esquerdo do Ciclope tem o efeito de causar confusão e vai fazer o alvo perder a capacidade de diferenciar inimigo de amigo. Todas as formigas morrem. Prota fala que isso é o que acontece quando se avança nesse tipo de monstro sem pensar. Jim pergunta o que farão agora, se avançarem vão terminar do mesmo jeito das formigas. Prota dá um sorrisinho, falando que esse seria o caso se não houvesse um tempo de recarga para essa habilidade. O Careca nervoso fica se perguntando se essa não era para ser a primeira vez de Isaac enfrentando um Ciclope de 2 cabeças. Como ele pode saber que tem um tempo de recarga? Jim fica rindo, falando que está na hora de ir pra cima. Então Prota fala que dessa vez não, ele vai sozinho, já que ainda tem outro olho. Careca nervoso pergunta se o olho direito não tem a mesma habilidade também. Prota só desaparece. Jim manda não se preocuparem com isso. Isaac é uma pessoa que nunca se move sem um plano. Prota vai chegando perto do Ciclope, mas ele já usa sua habilidade de petrificação. Prota começa a se transformar aos poucos em pedra, mas fica rindo, dizendo que só tem uma chance. Usa o anel de Lancelot para quebrar o efeito da petrificação, falando que agora que os 2 olhos estão em recarga, só precisa atacar. Já fura o olho da direita, falando que vai se livrar desse primeiro. Ciclope dá um soco nele, mas o Prota defende com o escudo de Aegis. Ciclope começa a ficar irritado. Michelle já acerta uma bola de fogo. Prota fala que o lado direito é dele, manda o Jim para o outro lado esquerdo com as outras pessoas se livrarem daquele olho antes que a habilidade dele volte. Todos começam a avançar. Com pouco tempo eles finalizam a dungeon. Assim que vão saindo da dungeon, na frente dele várias pessoas armadas. Careca nervoso pergunta o que o mestre da Guilda Alves do Relâmpago está fazendo. Akira manda o pessoal da Guilda Messias ficar de fora, já que eles não têm nada a ver com isso. Começa a rir dizendo que Isaac deve ter matado o chefe, então prometeu entregar a recompensa para eles. Michelle nervoso fala que não liga para a promessa deles, mas não deveriam ameaçar pessoas que estavam concluindo a dungeon. Isso vai contra a etiqueta básica. O Rei Relâmpago fala que já está sendo muito cortês por não estarem atirando neles, dizendo que o portal da dungeon já fechou, então não vai mais sair ninguém, e aquelas pessoas que morreram lá podem ser substituídas facilmente. A única coisa que ele quer é a parte dele do acordo, e cada um segue seu caminho. Prota fala que ele está certo. Jim pergunta se ele vai mesmo dar esse item. Prota diz que para conseguir o que querem precisam fazer isso. Puxa do seu inventário o item. Jim fica nervoso, falando que isso era o olho malvado do Ciclope, mas como o efeito não funciona no Isaac, não tem problema nenhum. O pessoal da Guilda Alves do Relâmpago vai embora. Michelle agradece pela ajuda que tiveram lá dentro. Carly fala que aprenderam bastante. Prota fala que não foi nada. Careca de Sanderé fica lá atrás, todo orgulhoso, sem falar nada. Michelle fala que ele é uma pessoa muito orgulhosa. Prota vai se aproximando dele, falando que ele está longe de ser um bom líder, mas os membros da equipe dele têm muita confiança no seu líder e sempre irão ajudar quando for preciso, porque para eles o Careca é o melhor companheiro que poderiam ter. Jim pergunta o que deu no Isaac. Ele não é o tipo de pessoa que fala essas coisas,
Messias e pergunta se ele não odiava a Guilda Messias. O Prota dá um sorrisinho falando que nunca disse que odiava a Guilda Messias. O que ele odeia são os falsos Messias. Várias notícias nos jornais dizendo que Isaac concluiu uma masmorra na Amazônia. O mestre espadachim pergunta por que foi chamado na guilda, e é bom que tenha um bom motivo. É melhor ela não dizer que o plano de atrair o Isaac com o Johan deu errado. Park Shin fala que é pelo contrário, começa a puxar algo do seu inventário dizendo que vai dar isso para ele, para não ter a possibilidade de falha. Os itens que ela vai dar para ele são o elmo de Hades e a bota de Hermes. Várias notícias nos jornais falando que Isaac e Johan irão se encontrar na masmorra de Esfinge no Egito. Park Young rindo fala que não pensava que a Guilda Messias ia começar esse plano tão cedo. Agora as coisas estão ficando interessantes. Pergunta como foi a troca com o Rei Relâmpago. Prota fala que muita coisa aconteceu, mas quando Isaac entregou o olho do Ciclope, o Rei Relâmpago entregou a habilidade de invocação de Lich e falou que era uma habilidade para apenas nível 180, então Isaac irá precisar ficar vivo para conseguir usar ela. Prota começa a dar um sorrisinho falando que conseguiram tudo o que eles precisavam. Park Young fala que ouviu dizer que Ki recebeu uma proposta muito boa dele, e por que está contando essas coisas para ele então? Prota fala que foi avisado antes para não esconder mais nada. Park Young começa a rir falando que agora sim estão conversando do jeito certo. Pergunta se o Ki sabe o que ele vai pedir agora. Prota pergunta se ele está falando sobre relatar todos os passos do Rei Relâmpago. Park Young fala que é isso, mas tem mais uma coisa. A secretária coloca um item em cima da mesa. Park Young manda o Ki entregar esse item para o Isaac. Assim que o Prota olha dentro, tem um anel de Osíris. Park Young fala que é como ele disse antes, não quer o Isaac e o Johan brigando um contra o outro. Fica sério, mandando o Ki aproveitar essa chance para fazer com que Isaac se livre daquele lixo do Johan, custe o que custar. Prota fica com um sorrisinho na cara, falando que entendeu perfeitamente. Em Skyro, no Egito, vários jornalistas tirando foto do encontro entre Isaac e Johan, os dois heróis. Johan falando que é um prazer conhecê-lo. Prota dá um sorrisinho falando que vai contar com ele. Johan pensativo fala que por um momento sentiu como se estivesse sendo menosprezado, mandando Isaac rir enquanto pode. Dentro da dungeon, Jin matando o orc e os esqueletos furando os outros. Johan se aproxima falando que os rumores eram verdadeiros. Ser capaz de evoluir de soldados esqueletos assim é incrível. Os dele ainda tem que aprender muito. Prota fala que ele é uma pessoa incrível de outra forma. No quesito quantidade, coloca facilmente os soldados dele no chinelo. Johan rindo, fala que é tudo graças ao anel de Hades. Prota fica surpreso falando que o anel de Hades, hein? Johan fica rindo falando que com esse anel consegue tomar os esqueletos invocados por outra pessoa para ele. Prota nervoso se pergunta se esse anel é um dos itens que a Guilda Messias escondeu dele. Johan manda não se preocupar com isso. Começa dizendo que ele não pretende tocar nos esqueletos de Isaac. Os únicos que ele vai pegar são os que os seus próprios subordinados dele invocar. Prota pensativo fala que usar seus esqueletos vai ser inútil na hora do ataque contra o Johan. Não sabia que um item assim existia, dizendo que isso é uma ameaça na cara dura. Às vezes é bom mostrar seu poder ao invés de ficar escondendo, assim como antes. Johan ainda continua atrevido, sentado perto da fogueira. Johan perguntando se ele não acha triste que as pessoas que estão mortas não conseguem comer, nem mesmo beber. Falando que não sabe aonde ele tá, mas tem certeza que ele está ouvindo. Dizendo que não sabe porque está fazendo essas perguntas, já que ele não consegue responder agora. Mas deve ser uma pena estar com fome agora e não poder comer. Ficar rindo, dizendo que precisarão do poder de Isaac para derrotar o chefe do sexto andar, então vão poder matá-lo. Sua comida é jogada no chão. Johan fala que realmente ele estava aí, na frente dele uma pessoa invisível. 21 dias depois que a dungeon começou, eles chegam na porta para o quinto andar. Johan rindo fala que agora só falta mais um andar. Chegaram até aqui tranquilamente, dizendo que a dificuldade do sexto andar vai ser completamente diferente. Agora tá pensativo, fala que o Johan disse estar certo, e como não tiveram nenhuma morte até agora, o monstro do último andar deve valer por toda a dificuldade da dungeon, dizendo que seu poder já é conhecido, então não deve ser só essas pessoas que estão aqui para matá-lo. Fica pensativo, falando que deve ser um inimigo invisível. Park Shin deve ter liberado os tesouros. Prota vai abrindo a porta, falando que está tudo certo. Dá uma olhadinha para trás, dizendo que tudo vai acabar lentamente. Assim que passam pela porta, acabam numa área deserta com uma floresta longe. Johan chama Isaac para ir para a floresta primeiro. Prota fala que está tudo bem, mas antes só tem uma coisa para falar. Eles não irão atacar o chefão até acharem um assassino que está entre eles. Johan fica surpreso e pergunta: como assim assassino? Assim que vai perguntando o que ele quis dizer com isso, seus esqueletos já vão avançando em Isaac. Prota fica rindo, perguntando se vai ser assim então.
e começam a correr. Jim pergunta se eles só vão correr assim desse jeito mesmo. Figurante nervoso dizendo que precisam pegar o Isaac. Johan manda eles esquecerem isso e focarem no Dullahan e do Golem de Fogo. Precisam acabar com as ameaças primeiro. Proto fala que é como esperado do Johan. Sempre toma decisões rápidas e sempre astuto. Soldados e esqueletos dele normais podem ser recuperados dentro de uma dungeon, mas os especiais como o seu Golem e o Dullahan não são assim, já que as condições para invocar são bem complicadas. Se eles fossem destruídos ou tomados pelo Johan com o Anel de Hades, vai ser uma grande perda. Prota pega seu livro dos mortos e começa a recolher suas invocações. Johan fica nervoso, perguntando o que aconteceu, falando que caíram no plano de Isaac. Figurantes perguntam se devem correr atrás do Isaac agora mesmo. Johan pergunta se eles são burros. Isaac ainda tem metade do seu poder. Se for assim, sem saber de nada, sabe lá o que vai acontecer. Nervoso, fica se perguntando como Isaac sabia que tinha um assassino. Agora as coisas estão ficando difíceis. Diz que não está vendo ninguém atrás deles. Prota fala que Johan não é tão burro assim. Jim pergunta qual vai ser o plano deles agora. Prota fala que é claro que tem um plano. Pega o seu anel de Osíris, que tem a habilidade de ressuscitar seu exército de mortos-vivos, como dar um buff para eles. De nervoso perguntando da onde ele conseguiu essas coisas. Prota fala que foi de um patrocinador generoso e pergunta do Jim porque ele está falando com esse tom assim. E ele já deve ter se acostumado a cair então, né? Em cima deles vários filhotes de dragão. De nervoso pergunta se fez algo de errado de novo. Prota fica encarando ele sem falar nada. Jim fica todo cagado de medo, tentando dar uma desculpa. Em cima da montanha, o chefe da dungeon só observando tudo. E acabou!